Léo, podemos começar? Não? Acredito que podemos, sim. Nós temos aí já 5 minutinhos de tolerância, já Isso. temos aí 40 pessoas participando do nosso encontro, mas nós tivemos em torno de 55 inscrições, então pode ser que alguns colegas ainda estejam acessando, mas vamos dando início aí também à nossa reunião e eu passo a palavra então para a nossa mestre de cerimônias de hoje. A palavra é contigo, Ju. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Encontro com o CEDER de 2023. O Encontros do CEDER é uma programação do Colégio de Entidades Regionais, CEDER-RS, em parceria com o CREA, Rio Grande do Sul. É um evento voltado aos dirigentes das entidades de classe, das áreas das engenharias, agronomia e geociências. Nesta noite, teremos a apresentação das novas diretorias das entidades de classe e apresentaremos o edital de patrocínio. Quais são as expectativas? E o qual será apresentado pela engenheira florestal Miriam Souza, da Gerência de Relações com as Entidades de Classe, GREC. Destacamos a presença na sala da nossa presidente do CRERS, engenheira ambiental Nancy Walter, do nosso primeiro vice-presidente engenheiro civil João Luiz de Oliveira Machado Colares, da diretora, segunda diretora financeira, a geóloga Tamara Machado, e do nosso segundo diretor administrativo, engenheiro agrônomo Alexandre Zilmer. Também contamos com a participação da nossa superintendente, a administradora Denise Russo, dos coordenadores estaduais do Colégio de Entidades Regionais, o engenheiro civil Léo Azeredo, e do engenheiro civil e de segurança do trabalho Alex Gobato. Eu sou a Juliana Pérez, estou aqui para auxiliar essa mediação, essa sala virtual, e represento o nosso já conhecido NAEC. Nesse momento, então, eu passo a palavra para a presidente e engenheira ambiental Nancy Walter para dar as boas-vindas a todos. Olá, pessoal, tudo bem? Estou falando Tudo aqui bem, da... Nancy? Tudo tranquilo. Estou falando aqui da sede do nosso conselho, parabenizando aqui os nossos coordenadores aí do CEDER, né? Acredito que o Léo Azeredo esteja em Santa Cruz, e assim como o Alex Gobato esteja aí na Serra, em Farroupilha. Em minutos eu vou me deslocar aqui da sede, que eu tenho um compromisso hoje na cidade que eu resido na região metropolitana de Porto Alegre, para quem não sabe, na pequena Esteio, e hoje tenho um compromisso em função aí do Dia do Engenheiro Ambiental, que a gente comemora em 31 de janeiro, né? Em função da data da primeira turma que colou grau lá em Tocantins, e a segunda foi aqui no Rio Grande do Sul, e a primeira do nosso estado, que é que eu faço parte, aqui da primeira turma de engenheiros ambientais aí do Rio Grande do Sul. Bem bacana, a gente está comemorando aí essa data, assim como vocês aqui, eu vejo que tem o pessoal da agronomia, engenharia mecânica, da florestal, civil, elétrica, enfim, todos nós temos aí os nossos dias para comemorar. Que bom que a gente vai começar aqui com o primeiro Terças com o CEDER, né? Na verdade, hoje, abrindo aí o calendário de eventos, né? De atividades do CEDER, esse ano aí o pessoal à frente da coordenação Encontros com o CEDER, né? Isso mesmo, Encontros com o CEDER. Olha o que é o hábito de falar de terças do CEDER, a época em que o coordenador Jorge Queixa estava à frente aí do CEDER. Encontros com o CEDER, e bacana, já começando a falar aqui a apresentação, né, dos presidentes aí das nossas entidades de classe. Me sinto muito confortável em falar a respeito da entidade de classe, que eu sempre cuidei para ser mais uma soldada na entidade de classe, né? A gente também já tirei dinheiro do bolso para quem vai no cartório, quem faz isso, quem faz aquilo, enfim, então sei bem onde é que o sapato aperta. E falando aí dessa novidade, que tanto a Denise como a gerente Miriam, a Ju e os coordenadores aqui vão falar com vocês a respeito do edital de patrocínio, que vocês sabem do encontro que nós tivemos no ESEC, ano passado em Caxias do Sul,
o pessoal, principalmente me lembro do Fishman, né, Joel? Falando lá por que a gente não copiava o modelo de patrocínio do Confea, por que a gente ainda tinha o chamamento, enfim, todos aí arregaçamos as mangas, e daquele encontro no CEDER, que foi em 8 de setembro, logo depois do feriado de 7 de setembro, lá em Caxias, a gente fez toda a documentação em tempo recorde. Uma semana depois já estava passando tudo na sessão plenária, da nossa sessão plenária, porque a gente precisa dessa chancela. Me lembro que à época eu pedi o apoio dos que estavam representando as entidades de classe, que eram também conselheiros, né, já pedindo, olha, daqui uns dias a gente vai se encontrar. Então, menos de uma semana depois, a gente conseguiu ter a aprovação na plenária do modelo do patrocínio, e de lá para cá, né, a gente avançou nesse tema, e agora, aí, então, o CEDER está tirando do papel e colocando em prática com esses recursos, e espero, pessoal, que a gente consiga sempre melhorar. O importante é que nada é um pacote fechado, né? Estamos aí todos no mesmo barco, no mesmo trem. Eu não gosto da história da canoa, porque a canoa vira fácil, então acho que a gente está tudo junto, né? E para melhorar, e cada um aí tem um olhar, tem uma contribuição, tem experiências, e que o importante é que quem esteja aqui e que está com a caneta na mão, faça aquilo que a gente criticava quando a gente estava lá na entidade de classe e dizia, poxa vida, o presidente pode assinar, o presidente pode agilizar, por que tem que ficar 3 meses em cima de algo? Por que tem que demorar? Então, tudo aquilo que eu observava, e aqui não tem. Então, a gente está aí para otimizar, agilizar, e o que a gente menos quer é perder tempo, né? A gente tem que ter esse olhar aí mais acolhedor, né, para tudo, para as nossas entidades de classe, para o nosso conselho. Eu acho que esse é o papel que a gente tem que fazer, né? Não repetir o que os outros colegas fizeram com a melhor das intenções. A gente está aqui para sempre aprender. Então, sintam-se à vontade. É um modelo que está sempre, né, em evolução, ou seja, no momento em que tiver alguma alteração do Confea, que quem começou, né, e nós fizemos um pedido ao Confea, porque vários outros conselhos já tinham começado com o modelo do patrocínio, mas não tinha nada decisão em plenária do Confea. Nós só fizemos rodar aqui depois que tivemos, então, esse passo, que é importante para não trazer depois nenhuma insegurança jurídica, né? Nem para quem está aí com o seu CPF em jogo, que é o meu caso, e principalmente vocês aí também à frente das entidades. Vocês sabem que a gente tem o portal das entidades, que foi algo que a gente criou na gestão. Usem o portal da entidade, principalmente aquelas entidades de classe que renovaram a sua diretoria. Antigamente a gente pensava assim, fulano, cadê a ata da diretoria que eu estou precisando? Estava na casa de alguém. Isso não precisa mais. Agora tem o portal da entidade, que a Ju aqui tem um olhar carinhoso, que ela já conhece a maioria das entidades e também a todos, né, de vocês. Então pode subir os documentos, é algo que fica lá como um banco de dados, ou seja, vem diretoria, vai diretoria, os documentos estão lá, né? Eu via que isso também era algo que a gente acabava perdendo, porque cada um de nós fazia de uma maneira. Então, o portal das entidades está aí para ser usado, é mais uma novidade. E também estou sempre pedindo ali, especialmente para a Miriam e para a Ju, para dar uma atenção ali para vocês, né? Tirar um tempo na agenda durante a semana e ligar para ver o que está acontecendo. Olha, precisa de alguma ajuda? Porque eu sei que as nossas entidades não têm o suporte que algumas entidades maiores têm, né? Não tem o apoio administrativo lá de plantão, precisa de alguma dúvida, né, a respeito da questão contábil. Então, eu sei que a gente tem várias demandas aí, e tudo que eu estou falando, vivi diariamente na minha entidade, então, para mim, não é novidade. Nem quando se fala de entidade de classe, nem das inspetorias, a gente aqui está aí para ajudar. Onde aperta o sapato de vocês, também aperta da minha entidade. Sou contribuinte de 5 entidades, né, associada em 5 entidades e contribuindo também para 5. Então, que bom que a gente está aqui nesse bate-papo. Eu vou acompanhar vocês aí em deslocamento, mas estarei muito bem representada aqui através dos coordenadores, né, do Léo, do Alex, a Miriam e a Ju estão tocando aí esse assunto também aqui com a doutora Maria Fernanda, que está aqui compondo a gestão, ela vai depois falar com vocês, assim como a nossa superintendente também, a Denise Russo, que é o apoio aqui, que dá toda essa base, esse suporte aí na construção. Ambas tiveram um papel de protagonismo na construção desse edital de patrocínio, que por isso que a gente conseguiu, em tão pouco tempo,
fazer rodar e chegar aí onde chegamos. Espero que a gente faça bom uso, nós temos recursos aí para usar, que as nossas entidades não encontrem dificuldades em ter acesso aos recursos e que se sintam à vontade na prestação de contas, né? Esse canal de comunicação aí precisa fluir melhor, que a gente está aí no mesmo trem, no mesmo navio. Me despeço então aqui de vocês, eu vou passar para o celular para acompanhar vocês, que vou estar em deslocamento, mais atenta, e no que eu puder ajudar, estou aí, sempre à disposição. Muito obrigada, uma boa reunião a todos, um bom encontro com o CEDER, né, o primeiro do ano. Vamos abrir aí com um tema bastante importante e outros que teremos aí ao longo de 2023. Um abraço a todos e a todas. Vou me despedir, mas logo, logo eu entro de novo aí com a câmera fechada. Não vou estar na direção, não se preocupe, mas vou estar aí atenta acompanhando. Abraço a todos e a todas, é bom ver vocês pela telinha aqui. Presidente, nós gostaríamos, então, de parabenizar a todos os engenheiros e engenheiras ambientais, né, em seu nome, pelo dia, pela data. Dando continuidade, então, agora eu passo a palavra para o coordenador o engenheiro Léo, para dar as boas-vindas. Muito boa tarde, início de noite agora já, né, pessoal? É um prazer para o CEDER estar realizando esse nosso primeiro Encontros com o CEDER de 2023. É ainda mais prazeroso estar com esse nosso fórum virtual cheio, podemos dizer, né? Temos aí quase 50 participantes nessa nossa reunião. Gostaria de saudar a todos que aqui estão participando, principalmente aos representantes e presidentes das nossas entidades de classe. Saudar e parabenizar também a presidente Nancy, em especial hoje pelo Dia do Engenheiro Ambiental, e a todos os demais engenheiros ambientais. Agradecer e saudar também os diretores aqui presentes, que engrandecem o nosso evento. Para os que ainda não me conhecem, que temos também hoje a apresentação das novas diretorias das entidades, sou o engenheiro Léo Azeredo. Estamos, eu e o meu adjunto, Alex Gobato, no nosso segundo ano da nossa gestão do CEDER, 2022-2023. E uma das nossas principais metas, desde quando assumimos, era justamente proporcionar uma maior aproximação entre as entidades de classe e o nosso conselho. Esses encontros, como esse que estamos realizando hoje, têm justamente essa como a principal finalidade. Nós termos essa ponte aberta de comunicação, de troca, de capacitação constante entre o conselho e as entidades de classe. Essa foi uma das nossas principais metas que estamos buscando cada vez mais construir nesse sentido. Já realizamos no ano passado o nosso primeiro treinamento de prestação de contas presencial com todas as entidades de classe que estão participando do atual chamamento público. Uma ação importantíssima que foi também viabilizada graças ao apoio da presidente Nancy, para que a gente venha a trazer uma maior segurança, uma maior credibilidade para todo esse processo, para toda essa relação das entidades de classe com o sistema. Nós temos que conseguir treinar, capacitar e trazer esse conhecimento para as entidades para que a gente consiga efetivamente ter um resultado que nós buscamos, que é a valorização das nossas entidades, que é a real parceria entre o Conselho e as entidades. Também nessa linha, trouxemos novas dinâmicas para o nosso ESEC de 2022, que aconteceu na UX, em Caxias do Sul, e tivemos a grata surpresa de ter pela primeira vez na história uma avaliação de 100% de aprovação em relação ao evento realizado. É uma responsabilidade também de termos ainda melhorias para os próximos encontros, né? E com certeza continuaremos buscando isso. Um dos principais compromissos também assumidos no ESEC foi a implementação do edital de patrocínio, que foi uma das grandes
iniciativas da presidente Nancy e que juntos, com todo o apoio e todo o suporte do Conselho, como já mencionado pela presidente, nas pessoas da superintendente Denise Russo e da doutora Maria Fernanda, fizeram um trabalho em tempo recorde para que a gente conseguisse, de fato, estar implementando esse nosso edital, que foi construído a várias mãos, também destacando o nosso apoio das entidades de classe, a Juliana do NAEC e a Miriam, que é a nossa gerente das entidades de classe, para que a gente conseguisse estar aqui hoje realizando essa nossa apresentação do edital de patrocínio e começando a fomentar esse assunto, a trazer mais segurança para que a gente possa estar buscando esses recursos que estão disponíveis, como a presidente disse, e que podem ser muito bem utilizados pelas nossas entidades de classe, muito bem utilizados para as entidades e, consequentemente, muito bem utilizados para o Conselho, porque a união das entidades em prol de uma valorização do sistema é o que a gente vai conseguir trazer novamente o nosso sistema para o lugar onde ele merece estar. A gente continua totalmente à disposição, conversaremos ainda mais durante essa noite de hoje. Desejo a todos nós um excelente evento. Dando continuidade, então, agora nós passamos a palavra para a superintendente, a administradora Denise Russo, que irá falar sobre as expectativas com o edital de patrocínio. Boa noite a todos. Estão me escutando? Sim, dá para escutar bem. Obrigada. Eu queria saudar, então, inicialmente a presidente Nancy, toda a nossa diretoria, né, que está presente, em especial também o coordenador Léo e o coordenador Alex, todos os nossos também presidentes de entidade que estão, né, prestigiando esse evento. E faço minhas as palavras do Alex, da importância, né, de a gente estar nesse momento mesmo que online, né, prática essa dos novos tempos, né, tendo a oportunidade, então, de a gente rapidamente conversar, pelo menos a minha expectativa, assim, né, de dar uma visão um pouquinho geral da importância do edital de patrocínios e desse avanço, né, dessa política de gestão. Então, eu até gostaria de iniciar comentando, assim, em primeiro lugar, da importância do papel, né, do nosso papel da gestão, porque às vezes é um pouco mal compreendido, vamos dizer assim, né? A administração, a gestão, ela tem um papel muito central de apoiar, né, tanto a presidência quanto a diretoria, mas também, em especial nesse caso, os coordenadores, né, e muitas vezes eu tenho conversado com o Léo, eu e a Maria Fernanda, nossa, né, assessora jurídica, que está, né, também presente, falando assim da importância que o nosso papel, e estou vendo aqui o nosso ex-coordenador da COST, né, e ex-prefeito, sabe muito da importância, né, o engenheiro Bumar, da importância desse papel de uma assessoria na gestão que possa ter um olhar dos dois lados, né, da gestão e de quem está tomando o recurso, né. Então, eu tenho falado com o Léo e com o Alex muito, assim, dessa diretriz da presidente Nancy, que a gente sempre tem um olhar muito aguçado para proteger a gestão. Estou vendo aqui também o nosso ex-conselheiro Ouro, né, que também tem um olhar muito atento. Tudo bom, conselheiro Ouro? Agora presidente de entidade, né, nesse exercício, o quanto é importante que a gente tenha sempre essa postura, né, esse olhar da gestão, e a gestão é olhar para a diretoria, para a presidência, para os principais ordenadores de despesa, mas olhar também para quem está, né, nessa parceria e quem está à frente desse processo dos editais, que são os coordenadores e os presidentes de entidade. Não adianta a gente ofertar um recurso e depois passa a ser um problema para a entidade de classe. Então, o nosso olhar sempre é um olhar para a gestão e um olhar para quem está tomando o recurso, que é um parceiro do CREA, né, e que é um profissional do CREA. Então, o nosso papel na gestão está muito centrado nisso. E o edital de patrocínio, como uma novidade para a gestão 2023, né, para este ano,
ele traz esta possibilidade de ser um processo, e a Maria Fernanda depois então vai explicar um pouquinho melhor, ele é um processo mais simplificado, não quer dizer que ele não tenha regras e que ele não tenha uma legislação, mas ele é mais simplificado. E ao ser mais simplificado, consequentemente, ele também traz, então, uma melhor segurança para, né, os gestores do CREA e para os gestores das entidades de classe. Então, o nosso papel é sempre estar aqui alertando e demonstrando o quanto a entidade de classe tem que ter a preocupação a partir do momento que ele assina um termo de patrocínio, né, como é o caso do edital deste ano. Em cima disso, a gente fez algumas reuniões com a gerente Miriam, com a equipe, com a Maria Fernanda, com o Léo, com o Alex, enfim, né, sempre com a orientação da presidente, no sentido que a gente deveria ampliar este olhar, e principalmente a partir do momento que a gente tem um edital na rua, que os presidentes de entidade eles pudessem enxergar, e também daí o papel da gerência, né, da gerente Miri e da sua equipe, que eles pudessem dar um tipo de assessoria monitorando prazos, monitorando, né? Agora daqui uma semana ou daqui a 15 dias a gente vai produzir alguns cards, né? Dizendo, daqui a 15 dias é o prazo para projeto, daqui a tanto tempo é o prazo para entregar a documentação. E depois que o processo que já tiver homologado e as entidades já tiverem classificadas no edital, que a gente também possa ficar alertando com antecedência, prazo de execução, se trocou alguma questão sobre o prazo de execução, precisa de uma prorrogação, tem que ser com antecedência, não adianta a gente alertar uma entidade que o prazo de execução vai terminar daqui a uma semana, porque a gente não tem tempo hábil de fazer toda a boa burocracia, né, conselheiro Gilmar, a boa burocracia de tomar as providências e fazer a prorrogação então, de um termo de patrocínio, de um termo de parceria. Então, que a gente possa melhor assessorar as entidades de classe e que, com isso, a tramitação burocrática desses processos, que a gente não pode fugir por força de legislação, que a gente possa, então, com antecedência, tomar as providências. E fazer esse tipo de assessoria, porque a gerência tem um papel, mas o comitê, a comissão de avaliação de projetos tem outro papel. E a nossa gerência de controladoria, então, quero colocar também que, a partir deste processo, a gente vai ter a parceria da gerência de controladoria, que é também uma novidade da gestão. A gente tinha uma controladoria, mas, a partir do final do ano passado, a gente tem uma gerência de controladoria que, junto com a gerência, né, das entidades de classe, vai ajudar a monitorar todo o processo. Então, né, a gente tem perspectiva de fazer no edital em torno de pelo menos 58 processos, para aprovar quase 60 projetos. Então, a gente precisa, dentro do CREA, estar organizado para prestar essa assessoria e fazer os melhores controles, né? E, para isso, também a gente vai tentar melhorar a concepção de projetos, né, Léo? A gente, então, pensando com a área técnica, a gente tem um tutorial, como é que preenche. A Miriam já vai dar algumas diretrizes hoje de como preencher o edital, né, e os formulários, mas a gente vai tentar fazer um pouquinho mais, vamos dizer assim, didático, né? Fazer tutorial, a gente vai democratizar essa informação. Se durante o edital algumas pessoas, né, algumas entidades tiverem dúvidas, elas vão se dirigir para um e-mail específico do edital, e lá neste e-mail, esta dúvida será respondida pela comissão, na primeira fase, pela comissão de licitação, sobre documentos, sobre preenchimentos, não tem envolvimento, e esta pergunta, esta dúvida que uma entidade específica tenha, será socializada para todas dentro de um processo, como prevê a legislação, né, Maria Fernanda? Então, isso depois ela também pode abordar um pouquinho melhor. Então, a gente organizou todo esse processo, buscando uma melhor assessoria, um melhor cumprimento dos prazos e, principalmente, a gente se colocando no lugar de uma entidade que tem, daqui a pouco, que buscar um recurso, mas que tem um monte de informação, de legislação, né? E a gente precisa ajudar, então, as entidades. Também na concepção de projetos, a gente sabe que não é uma coisa simples, vamos fazer um projeto. Então, com os tutoriais, a gente também colocando essas informações
para as entidades registradas, para as entidades cadastradas, mas de que maneira a gente democratiza essa informação sendo um edital público? Vai para o YouTube, vai para os grupos, então toda a equipe, né, e vocês mesmos nos seus próprios grupos podem daí disseminar melhor essa informação. De que maneira seria bom se a gente pudesse sentar todo mundo junto e fazer o projeto junto, né? A gente chegou a conversar, né, Léo? Mas a gente sabe que é uma concorrência, né? Tem uma classificação, então a gente não pode trabalhar muito com essa perspectiva, né? Mas a gente pode ter modelos, né? Assim, de como é que a gente escreve um bom projeto? Quais bons projetos a gente já teve aqui sem identificar quem escreveu? Se eu preciso fazer um seminário, eu posso fazer um tipo de objeto de seminário que está bem escrito, é esse, né? Uma justificativa é essa, uma estrutura de custos é essa. Então, a gente está produzindo, junto com a gerência das entidades de classe, a gente está produzindo alguns modelos que podem servir como referência, né? Podem servir. Então, eles não vão identificar nenhum tipo de entidade, mas vai dizer, se eu quero fazer um seminário, se eu quero fazer um fórum, se eu quero fazer uma publicação, de que maneira, mais ou menos, a gente estrutura um conteúdo que não é, a gente sabe, não é do cotidiano do engenheiro, né? Às vezes não é nem do cotidiano do administrador, então ele pode ser simplificado, porque só tem que tentar escrever uma ideia de uma forma, né, que eu concorra e que traga um benefício. E esse benefício tem que estar bem expresso, né, para a sociedade, para, né, a divulgação da engenharia, dos benefícios que esse trabalho, né? Então, o patrocínio tem uma característica muito de fazer promoção, de levar o nome da engenharia, né, e das suas profissões, né, para que a sociedade cada vez melhor reconheça e que o trabalho de vocês, que é um trabalho dentro de cada município, né, que ele traga uma visibilidade para o trabalho de vocês, consequentemente do CREA e, consequentemente, então, a sociedade passa cada vez a melhor valorizar a profissão. Então, assim, em resumo, eu sou a Denise, estou sempre à disposição, meu celular aí, a Miriam e as equipes todas têm, eu digo, meu celular está no Facebook, está no Instagram, porque eu sou professora e meus alunos também estavam acostumados a querer me acionar, então eu sou acostumada a ser acionada. Estou sempre à disposição, as equipes estão mais à frente e o nosso papel aqui é ser facilitador da gestão, passar essa mensagem, né, que a presidente Nancy tantas vezes passa para a gente, né, de que o trabalho do CREA é atender melhor o profissional, atender melhor as entidades de classe e as instituições de ensino também. Então, eu estou aqui para ajudar e também fazer o papel de ser, né, aquele contraponto, assim, o que a gente está fazendo, está ajudando as entidades de classe ou a gente está criando um problema para elas? Quando a gente alerta, que a gente alerte com o olhar de quem está se colocando no lugar da entidade de classe e que eles recebam o recurso, façam o melhor papel e que na prestação de contas não dê nenhum problema para os seus administradores. Em resumo, esse é o nosso desejo e é o trabalho também, assim, com um olhar um pouco mais simplificado de um processo que pode ser considerado burocrático, mas ele pode ter um olhar assim, um pouquinho mais amigável e que ele seja mais favorável lá no final. Então, estou sempre à disposição, as nossas equipes todas aqui, com esse olhar de que as entidades de classe possam levar o nome do Conselho e das profissões com maior tranquilidade. Esse é o meu desejo também, com certeza, da presidente e de toda a diretoria, né, que está acompanhando esse trabalho. Ele é inovador no sentido de que traz outras ferramentas e utiliza de outras ferramentas. Mas o objetivo principal sempre vai ser esse, né? O melhor nome da engenharia, das profissões vinculadas a ela na sociedade. É isso aí. Estou à disposição aqui para acompanhar mais um pouquinho, depois fico acompanhando também no celular. Também estou aqui no CREA ainda. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, superintendente Denise Russo, pela sua participação. E agora nós passamos a palavra para a assessora jurídica, a doutora Maria Fernanda de Bermudes, que fará uma breve explicação sobre a política de patrocínios. Bom, boa noite a todos. Me ouvem bem? Sim. Ótimo. Bom,
Então, gente, em primeiro lugar, com muita satisfação, eu sou a Maria Fernanda Bermudes, sou advogada, e é com muita satisfação que eu participo desse primeiro encontro do CEDER. Eu queria saudar inicialmente a nossa presidente Nancy, que está em deslocamento nesse momento. Queria saudar o nosso coordenador, o Alex, o Léo e o Alex também, a nossa superintendente, a nossa equipe toda do CREA que está aqui participando desse primeiro encontro do CEDER 23. Quero dizer para vocês que realmente a presidente Nancy, ela nos desafia de uma forma fantástica. Nós tivemos a Miriam Sábia, da superintendente, a gente teve um desafio de fazer essa concepção dessa política de patrocínio num tempo realmente muito curto, né, para uma legislação que a gente precisa implementar. Eu queria basicamente dizer para vocês, e vocês estão acostumados com o chamamento público, e o patrocínio são, assim, basicamente eles partem de premissas diferentes, a começar pela legislação. A legislação do chamamento público é a Lei 13.019, que vocês já conhecem, e o decreto 877/2616, né, de 2016, e da resolução 1075. Já na questão do patrocínio, o patrocínio ele é baseado no decreto 6555 de 2008 e na instrução normativa da Presidência da República, a número 2 de 2019. O que quer dizer isso, basicamente? A questão do patrocínio, gente, ela está muito focada, ela é uma ação de comunicação, diferentemente do chamamento público, que tinha um caráter de divulgação das profissões abrangidas pelo sistema, da questão da conscientização sobre a fiscalização, era muito voltada para a valorização e inserção profissional. E agora o patrocínio ele tem um outro caráter, né? Então, eu acho que essa, para mim, é basicamente a principal diferença que eu acho que, como bem disse tanto a presidente Nancy quanto a nossa superintendente, a gente agora vai disponibilizar, o CREA vai disponibilizar para as entidades de classe este recurso público, e aí a gente não pode esquecer de que os recursos públicos, aí a gente tem que observar os princípios da administração pública, da impessoalidade, da legalidade, então da publicidade, então a gente tem que estar muito atento, até porque a gente é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União e também pelo CONFER. Então, a gente tem que observar essas normas, porque futuramente tanto nós quanto as entidades passarão por auditoria. Mas, como eu estava dizendo para vocês, então, este patrocínio ele visa agregar valor à marca. Então, assim, consolidar o posicionamento do nosso conselho e gerar identificação e reconhecimento, né? Então, assim, consolidar, divulgar os serviços que são prestados, e eu acho que essa, assim, a gente vai começar, e a partir do momento do edital, vocês vão começar a ver que tem uma estrutura um pouco diferente do chamamento, tá? E, então, assim, tem uma coisa também que eu achei interessante, que no chamamento a gente não via, por exemplo, apoio à pesquisa, a estudos científicos, o patrocínio ele comporta esse tipo de possibilidade. Então, assim, na medida que que vocês forem tomando contato com essas possibilidades do patrocínio, vocês vão entender um pouco melhor esse mecanismo. Quero dizer também que a gente
está fazendo isso tudo. Eu até brinco um pouco com a Miriam, dizendo, e acho que também já comentei com o Léo, que certamente a gente, como é a primeira vez que a gente está fazendo isso, certamente ao longo do caminho vão ter dúvidas e a gente está aqui à disposição de vocês sempre. Eu não sou professora, como é a nossa superintendente Denise, mas meu celular também está à disposição de vocês para aquilo que vocês entenderem ou formalizem, enfim, por e-mail, à disposição sempre, para poder ajudá-los na melhor forma possível para que esses projetos sejam bem formulados e o recurso público seja muito bem aproveitado. Então, essa será uma primeira edição e a gente vai torcer para que tudo dê certo e vamos auxiliar naquilo que for possível e, enfim, sintam-se à vontade, porque a gente sabe que vocês estavam acostumados a uma sistemática do chamamento. E agora a gente entra num outro tipo de projeto, com outro tipo de legislação e com uma nova formatação. Acho que esses tutoriais que vão ser disponibilizados, com certeza, vai ajudá-los a formular os projetos de uma forma, de maneira que se classifiquem e tenham êxito. Então, contem conosco aqui, com o nosso apoio, sempre incondicional naquilo que for necessário, que entenderem necessário. Queria agradecer ao convite aí da Miriam e saudar também, parabenizar pelo Dia do Engenheiro Ambiental, tá bem? Um grande abraço a todos. Eu também vou ficar acompanhando um pouco aqui e depois continuamente no celular. Obrigada. Agradecemos, então, à doutora Maria Fernanda. E agora, como a gente registrou ali, eu registrei ali no chat, os questionamentos serão após a apresentação da engenheira Miriam, e vocês podem registrar eles através do chat. Agora a gente vai passar a palavra ao engenheiro civil Léo Azeredo, que é o nosso coordenador estadual do Colégio das Entidades de Classe, né? Que fará a leitura destacando quais são as entidades que possuem nova diretoria, né? Não vão estar presentes o presidente, vice-tesoureiro, ele vai fazer a leitura de quem está presente, né, engenheiro Léo? Certo. Então, como a Ju comentou, para a gente conseguir ter um andamento adequado aí dentro da nossa condução do evento, todos que tiverem questionamentos, fiquem à vontade para já registrá-los, como o Humberto Dauber já o fez ali no chat, que assim que a Miriam for fazer a explanação específica sobre o material que foi realizado sobre o edital de patrocínio, a gente também foca em responder esses questionamentos. Como esse também é o nosso primeiro encontro em 2023 e nós temos novas diretorias eleitas nas nossas entidades de classe, a gente também resolveu, então, fazer essa breve citação e apresentação dessas novas diretorias. Então, eu vou citar os representantes das diretorias que se inscreveram para participar do nosso evento, tá? Não necessariamente todos vão estar presentes nesse momento, mas como nós temos aí um bom quórum, acredito que boa parte estarão, e a gente vai citar essas novas diretorias para que vocês também já comecem a conhecer esses novos representantes. Da Associação dos Engenheiros Eletricistas do Rio Grande do Sul, nós temos o presidente Paulo Augusto Garay das Neves e o vice-presidente Everton Kerber Ferreira. Da Associação Central de Arquitetos e Engenheiros do Litoral Norte, o vice-presidente Evandro Dadá. Da Associação de Engenheiros e Arquitetos dos Vales dos Sinos, presidente Carlos Germano Weiman, que comunicou agora há pouco no nosso grupo de WhatsApp que não iria conseguir participar em virtude.
de um motivo particular. Associação dos Engenheiros Agrônomos de Alegrete, Jorge Adão Machado Silva, o novo presidente. Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Passo Fundo, o presidente que assumiu agora é o Biratã Ouro. Da Associação de Engenheiros Mecânicos e de Segurança do Trabalho do Vale do Taquari, presidente Eduardo Becker Delwing. Associação de Engenheiros Agrônomos do Noroeste do Rio Grande do Sul, presidente Fabiano Soutis. Associação Profissional dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Rosa, presidente Ayrton Monteiro. Associação Sul-Rio-Grandense de Engenharia de Segurança do Trabalho, presidente Luiz Francisco Pedroso Lopes. Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale, presidente Laís Farias Ferreira. Núcleo de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Cachoeira do Sul, presidente Maurício Anton. Núcleo de Engenheiros e Arquitetos de Bagé, Jerônimo Bazerque. Associação de Engenheiros e Arquitetos de Canoas, Eliomar Abreu Rosa. Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Taquari, presidente Evelise Ribeiro. Sociedade de Engenheiros e Arquitetos de Santo Ângelo, presidente Sandra Testa e vice-presidente Elis Regina Guterres Luca. E seriam esses os novos presidentes que tomaram posse agora em 2023. A gente parabeniza os novos presidentes que estão assumindo a gestão das entidades de classe e reitera que o CEDER, Colégio Regional de Entidades de Classe, está totalmente à disposição para que a gente continue construindo em conjunto as melhorias que nós buscamos para as nossas entidades. Retorno a palavra contigo, Ju. Então, muito obrigada, engenheiro Léo, pela essa apresentação aí, fazendo a leitura dos novos, né, das novas diretorias. E agora, então, a gente passa a palavra para a engenheira florestal Miriam Souza, que é a gerente de Relações com as Entidades de Classe e Representações, da sigla GREC, que fará a apresentação do edital de patrocínio. As perguntas, saliento novamente, elas podem ser registradas pelo chat e, ao final, a gente vai fazendo a interação aí com o grupo. Obrigada, Ju. Bom, boa noite, pessoal. Parabenizo aí os engenheiros ambientais pelo seu dia. Vamos aqui, então, a gente fez um material que vai ser divulgado em tutorial também. Essa apresentação vai ser divulgada para vocês no envio do certificado das pessoas que se inscreveram. Quem não se inscreveu e gostaria de receber o material, por favor, indique aqui depois, tá? Compartilhar, então, a nossa tela. Está aparecendo aqui? Então, pessoal, o edital de patrocínio 2022, né? Onde que nós podemos encontrar as informações do edital? Na página do CREA. Entidades de classe, patrocínio, e aqui nós vemos toda a página aqui, né, um recorte da página, onde nós temos o que é o patrocínio, a ação institucional, como a doutora Maria Fernanda colocou, o edital e seus anexos. Então, toda a informação necessária para a entidade registrar a sua proposta, registrar o seu projeto, está ali na página do CREA, de fácil acesso a todos. Contato também está aqui, o e-mail patrocínio @. Então, o que esse edital traz, né, como instrumento legal? Já foi falado aqui pela presidente, pela superintendente. A gente vai fazer alguns recortes, mas depois eu vou aprofundar mais na prática do preenchimento daqueles detalhes que são importantes e para a gente tomar um pouco mais de conhecimento para se tornar conhecido do edital, se tornar conhecido, assim como a gente fez do chamamento público. Nós fizemos também uma capacitação durante o ESEC do ano passado, né, onde a gente fez uma prática de projetos do chamamento público, da mútua, do edital de patrocínio do CONFEA. Então, esse aqui é um material parecido, porém, ainda sem projeto, somente com algumas informações.
Então, a concessão do patrocínio, ela é uma seleção pública, né, que está alinhada com a sua política. Primeiro, nós instauramos a política de patrocínio e assim após o edital. Essa é uma regra da administração pública, como bem colocou a superintendente. E nós temos como princípio, diferentemente do chamamento, o que mais difere é fortalecer a imagem e os serviços do CREA. O patrocínio serve para apoiar as ações vinculadas à missão e à visão do CREA e ao seu planejamento estratégico, e fortalecer o relacionamento do CREA com a sociedade, através desses projetos. Então, nós temos aqui nosso cronograma, né? A etapa de inscrição nós temos até dia 13 de março. A habilitação vai ser feita pela comissão de licitação, uma semana após, daí temos o recurso. Nesse recurso temos 2 dias, dia 20 e 21, análise do recurso, e aí então a seleção pela parte final, classificação dos projetos pela comissão de patrocínio, a seleção pela diretoria do CREA e homologação pelo plenário. A execução, é importante colocar aqui, a execução dos projetos deve contemplar entre 17 de abril desse ano, até dia 31 de dezembro. E a prestação de contas, ela deve ocorrer 30 dias após a execução do projeto. Então, o ato de inscrição, ele é gratuito e de modo virtual até às 18 horas do dia 13 de março, né, desse ano. Após o preenchimento do plano de trabalho, emissão das certidões e documentos da diretoria e estatuto, obrigatórias, né? O proponente deve protocolar por e-mail, tá? O plano de trabalho e toda essa documentação anexa. Então, observando aqui as modalidades, nós temos a modalidade de eventos, né? Temos como fazer congressos, conferências, encontros, fórum, workshop, através, então, do patrocínio. Essa modalidade 1, ela pode ser encontrada o seu plano de trabalho no anexo 1 do edital, né? Modalidade 1, evento. Observação importante contida também no edital é que os eventos virtuais, eles precisarão comprovar que a sua transmissão está acontecendo no estado. Tá? E comprovar que os profissionais têm como público principal os estudantes e profissionais do estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui está um modelinho, pessoal, atentar para esse nome aqui, né? A diferença dos anexos na primeira página vai estar no nome aqui, modalidade 1, evento, ele vai ser o anexo 1. Já para publicação, nós temos livros, revistas, manual, com temas relacionados à inovação, atualização e geração de conhecimento técnico-científico. Ele já se encontra no anexo 2 do edital, e o modelinho é assim, modalidade 2, anexo 2. Tá? Bom, da participação. Quem está, né, as entidades aptas a participarem para obter o patrocínio desse processo são as associações e organizações profissionais com registro ativo do CREA e homologadas no CONFEA, e o grupo 2 são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Aqui nós englobamos, pessoal, toda e qualquer entidade que não tenha seu registro no CREA e homologado pelo CONFEA. Então, nós temos, dentro do CEDER, habitualmente nós colocamos que nós temos as entidades registradas e algumas cadastradas, tá? Não somente as cadastradas podem se encontrar nessa situação. Dependendo do seu estatuto, da condição, pode ser que uma entidade que venha participar desse edital, ela se encontre nesse grupo 2 e que ela não estava anteriormente cadastrada. Então, não tem esse barramento. Ela pode se enquadrar aqui, mas ela tem que obedecer esse critério, né? Pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. E fazer uma a gente breve pode... partezinha, Miriam, se tu me permite, só para também elucidar. A Miriam descreveu perfeitamente a situação existente, né?
Isso em virtude da legislação vigente, mas esse grupo 2 ele foi criado justamente para as entidades que estão cadastradas e não conseguiam buscar esse recurso. Então, a gente criou esse grupo pensando nessas entidades. Em virtude da legislação vigente, ela precisou ser abrangente dessa forma e permite outras entidades que também não cadastradas. Mas esse grupo foi criado pensando nessa nossa demanda, que já recebemos também, enquanto CEDER, das entidades que não conseguiram se registrar, em virtude de não se conseguir muitas delas se regularizar junto ao CONFIA, a gente criou esse grupo também para tentar fazer esse aporte de recurso para essas entidades. Obrigada, Léo, pela contribuição. Sim, também citando as entidades que tiveram seu registro para repasses de ART, também se encontram nessa condição do grupo 2. Então, aqui nós temos a principal diferença já no preenchimento do projeto, tanto do projeto para evento ou publicação, o participante, né, vai colocar se ele pertence ao grupo 1, que são as entidades registradas e homologadas, então ele vai marcar nesse grupamento, ou, né, deixamos um ou aqui mais expressivo, para dizer se a entidade é aquela entidade cadastrada ou outra que se encontra nessa situação. Então, nós temos que a primeira identificação no projeto é realizar o seu grupamento. Dos recursos a serem concedidos, né? Os recursos aqui destinados a projetos com execução até dia 31 de dezembro de 2023, nós temos as cotas, 64 cotas, né? 3 cotas divididas no grupo 1, de R$30 mil. No grupo B, nós temos 25 cotas de R$20 mil. No C, 30 cotas de R$15 mil. E no D, para o grupo 2, R$10 mil. Aqui a gente gostaria de lembrar, ressaltar, isso também está descrito no plano de trabalho, essa observação, que o CREA, enquanto um órgão público, né, obedecendo às leis da administração pública, ele deve se limitar ao pagamento de patrocínio. Então, esse limite, no caso do CREA, ele é 80% do custo do projeto. Então, para a obtenção da cota integral para o projeto, o requerente deve preencher, se ele requerer uma cota, uma cota A, né, cota de R$30 mil, ele deve preencher aqui o total de acima de 37.500. Para B também, ele precisa preencher, assim como do Confea, muitas entidades que já tiveram, né, sua inscrição ali no patrocínio do Confea, podem ver que esse segue a mesma regra, tá? E aqui a última cota, acima de 12.500. Então, nós temos essa observação na parte custo geral do evento, ou da publicação, que o custo estimado deve ser acima do solicitado. Se for abaixo, ele vai ser calculado com aquele 80%, tá? Do grupo 1, aqui nós temos a primeira separação de cotas, temos um exemplo do grupo 1, uma entidade que pretende fazer seu projeto prioritário com uma cota de R$20 mil. Então, ela já marcou que ela pertence ao grupo 1, ela classificou o seu projeto como prioritário, e nesse caso prioritário, ela solicitou R$20 mil. Por que nós colocamos essa questão de cotas e classificação? Porque no edital nós colocamos que se houver orçamento disponível para abranger todas as 64 cotas, tudo bem, mas se houver mais propostas, nós precisamos primeiro classificar as prioritárias de todo mundo, somar os valores que vocês viram ali. Deixa eu voltar nessa lâmina anterior. Nós temos aqui 3 cotas de R$30 mil. Então, se nós tivermos 4 inscritos nesse grupamento, o plano de trabalho que oferecer uma nota menor
que a gente já vai mostrar como que obtém essa nota, ela fica de fora, tá? Então, é importante que, se a entidade, por exemplo, ela quiser fazer, exemplo 2, ela quer fazer o projeto secundário na cota de 15 mil, que ela já fez o prioritário de 20 mil, porque tem mais cotas, né? Então, uma opção da entidade dela estar vendo que a prioritária, eu garanto esse valor, a secundária, se não houver rúbrica e se meu projeto ele não chegar na nota final acima das cotas que nós temos, que são 30, se eu ficar em 31, eu sei que aquele projeto que não é o prioritário, ele ficaria de fora, não alcançando a nota da classificação. Tá? Não sei se alguém... depois nós podemos voltar melhor nessa parte aqui. E no exemplo 3, nós temos aqui o grupo 2, marcando aqui o seu projeto prioritário e a cota D, né, obrigatoriamente, essa classificação. Do plano de trabalho, pessoal, que a gente tem anexo ali, como mostrou no site. No caso de evento, é necessário descrever o seu plano de divulgação, como se deve divulgar esse evento, e no caso de publicação, uma sinopse descrevendo sobre o que é o tema e como será a distribuição da obra. Da documentação da prova de regularidade jurídica, tá? O estatuto social, né, com as suas devidas alterações, a ata da atual diretoria, assim como foi no chamamento público, o CNPJ do proponente, a identidade do representante legal da entidade e o CPF. Prova de regularidade fiscal e trabalhista. Aqui nós temos também, tá? Nós temos a consulta de pessoa jurídica no TCU, FGTS, CNDT. São essas básicas que a maioria dessas certidões a gente já solicita na revisão anual de registro. Tá? Então, elas não são novidades nem do chamamento público, nem da revisão de registro. Tá bem? E a gente vai também fazer um alerta para as entidades sobre as suas certidões. A gente vai fazer uma consulta e vai enviar para a entidade verificar a validade das suas certidões e se elas estão negativas, ok? E declaração de não ocorrência de impedimentos, onde o representante legal ele deve declarar. Aqui eu trago um fato que a gente ainda incorre no mesmo problema do chamamento público, onde nós temos aquela restrição, segundo a resolução 1075, de que não pode ocorrer da entidade ter em sua diretoria conselheiro, né, do CREA, conselheiro do regional. Aqui também nós temos uma novidade, né, Léo e Alex, que essa resolução ela está em análise assim como a 1070, que é a de registro e de revisão anual. Elas estão em revisão conjunta no CONFEA pela COMP. Depois os coordenadores podem trazer mais notícias aí sobre esse assunto, que é uma pauta bem importante que a gente está não deixando esquecer, porque foi um assunto importante de março do ano passado, de 2022. Então, aqui a gente traz as contrapartidas, tá? Aqui que a gente começa a ranquear os projetos. Uma contrapartida obrigatória para eventos é que a patrocinada adote uma palestra institucional do CREA. E ela deve marcar, então, qual a palestra, né, que ela vai requerer ao CREA, ou se não for aquele tema preenchido, que ela solicite, então, a sua palestra. Deixa eu compartilhar aqui agora o edital. Enquanto a Miriam compartilha ali também, eu queria fazer mais uma pequena contribuição para vocês observarem que nós temos, dentro do nosso edital, isso foi uma coisa também que eu e o Alex solicitamos, nós temos 58 cotas disponíveis. Por que esse número? São 58 entidades registradas.
Então, nós temos 58 entidades dentro do grupo 1. E dentro desse grupo 1, nós temos 58 cotas. Então, a nossa intenção, claro que a gente sabe que é um desafio bem grande, mas a nossa intenção foi viabilizar que todas as entidades que estão registradas pudessem buscar esse recurso, tá? E aí entra o que a Miriam explicou na sequência. Como a gente sabe que muitas dessas entidades não ingressam no processo, a gente habilitou ali a opção das entidades inscreverem o segundo e até um terceiro projeto para que a gente busque realmente aportar todo esse recurso de R$ 1.100.000 disponibilizado para as entidades de classe, tá? Isso também reiterando por que é edital de patrocínio 2022, porque a gente fez toda essa força-tarefa, porque esse recurso é de 2022. E 2023 a gente tem já a previsão orçamentária, eu e o Alex batalhamos por isso, para mais R$ 1.100.000 para as entidades de classe em 2023. Então, a nossa intenção é que a gente realize esse edital de patrocínio com sucesso, com todos os ritos da maneira adequada, e ainda em 2023 a gente já abra o próximo edital para aportar mais esse recurso para as entidades. Segue aí, Miriam. Tá bem, Léo? Então, a gente vai mostrar aqui a parte das contrapartidas, né? O preenchimento do projeto. Então, aqui, a entidade deve colocar a sua identificação, o período de realização, se ele vai ser 1, 2, 3 dias, o local, a cidade, o estado já está preenchido aqui, descrever, né, quais são qual é a área especificada para o evento, né? Nesse caso, pegamos aqui o anexo do evento, o formato, se é presencial, híbrido ou online. Temos aqui uma nota, evento híbrido, obrigatória participação de no mínimo 20% do público do evento, o seu objetivo, o público-alvo, a abrangência, né? Se é nacional, regional, estadual ou municipal. Nós temos aqui a regional como sendo as regionais, nós temos aqui do CREA, né? As nossas regionais, a descrever a importância desse tema para o público-alvo, a quantidade estimada de participantes, de palestrantes e a carga horária, tá? Aqui nós temos um histórico, se a frequência desse evento, se ele é recorrente, e aqui uma breve programação. Bom, dia 1, eu vou fazer um evento sobre tal temática, nós pretendemos abordar sobre isso, palestrante 1. Aqui, lembrando a parte dos custos gerais do evento, né? Lembrando que ele deve ser, para obtenção do valor máximo, deve ser acima, né, de 80% deve ser abaixo de 80% do custo geral do projeto, o patrocínio, e que nós temos as contrapartidas, pessoal. O que essas contrapartidas são? Esse modelo ele é bem similar ao do Confea. Por quê? Porque a gente pensou que ele é classificatório com notas, né? Nós podemos quantificar essas contrapartidas e também porque deixa o processo mais similar e facilita para a entidade solicitar tanto o patrocínio do Confea quanto do CREA e assim promover o seu evento, né? Se for assim decidido. Então, vou passar rapidamente aqui os principais contrapartidas, elementos de mídia, tá? Adesivos, boletins, certificados. Se aqui a gente vai inserir a marca do CREA nos certificados, marca sim. Se aqui a gente vai inserir a marca do CREA nos crachás, em folders ou outros, né? Descrever quais são esses outros. Se aqui nós vamos colocar um vídeo, né, no evento sobre o CREA, essas contrapartidas são todas relacionadas à marca, né, a marca do CREA. Se os convites eletrônicos vão ser enviados também com o seu patrocinador, se vai ser divulgado no site da entidade. E como que a gente consegue avaliar se isso é quantificável, qual a nota que nós temos aqui
Então, a entidade marca todos aqueles que é possível ela realizar, ela cumprir, né? Eu vou conseguir colocar a marca do CREA em tais objetos e eu vou conseguir comprovar. E aí a gente vai para a parte do edital. Aqui a gente tira a nota da entidade. Então, a entidade pode já ver a sua nota no momento que ela preencher o seu plano de trabalho, tá? Então, vamos fazer uma abordagem mais simples, mas a gente vai ter outros eventos também para tirar dúvidas. Vai estar disponível aí através do e-mail do patrocínio @ essas dúvidas a gente pode enviar para lá, para todos terem acesso depois. Então, a abrangência, primeiro quesito, a abrangência do tema. Se ele é nacional, ele vale 10 pontos, com peso 2. Se ele é estadual, peso 7, né? Ponto 7, peso 2. Aqui, quantidade estimada de participantes, acima de 80, nota máxima, entre 50 e 79. Lembrando que essa quantidade, para o recebimento do valor do patrocínio, ela precisa ser comprovada, tá? Então, ela precisa que seja realmente para a entidade tirar essa nota e depois comprovar que ela realmente executou um evento para 80 pessoas ou mais. Ela precisa comprovar através da sua lista de presença, né? Que ela, então, teve 80 pessoas assistindo, participando, e aí ela leva todo aquele valor que ela solicitou, tá? Então, é um alcance de metas. Aqui a gente tem que ter bastante cuidado com aquela questão, se eu for atingir, o que é melhor? Se eu for atingir a nota máxima, ou se eu for fazer aquilo que a entidade é capaz de cumprir, que eu sei que o evento vai alcançar, né? Nós temos os palestrantes também acima de 10, nota máxima, entre 5 e 7, nota 5, peso 2. A carga horária, aqui nós temos acima de 23 horas, nota máxima também, 10, o peso aqui é igual para todas as cargas horárias. Que nós temos de 1 dia, de meio-dia, que 2 dias, e assim por diante. O formato do evento presencial ou híbrido, né, online, ele tem a metade do valor. Da frequência dos eventos, se ele ocorreu acima de 20 vezes, então ele tem uma nota máxima. Por isso, todas as perguntas que nós encontramos no plano de trabalho, né? Ele se encaixa, o preenchimento do plano de trabalho se encaixa perfeitamente na parte de nota do proponente. Então, ao final da sua classificação, do envio da documentação, vai ser verificado se a documentação está vigente, se não está vencida, se não tem certidão vencida, se está negativa, e depois é avaliado, então, o projeto. Tá? A primeira parte é documental e a segunda parte é avaliar e ranquear os projetos. Não sei se já tem perguntas, a gente pode já partir para perguntas. Eu acho que eu vou começar ali pela primeira que o engenheiro Dauber fez, né? Como fundamentação legal, por que o CONFIA não disciplinou o edital de patrocínio em resolução? A base legal é uma decisão plenária, sendo muito pouco para garantir esse tipo de apoio. Sou a favor deste processo de patrocínio, pois simplifica o repasse de recursos para as entidades. Não sei se tu, Miriam, ou o engenheiro Léo, gostaria de falar. Sim, a gente pode depois passar também para a Maria Fernanda. A questão do CONFEA, se ele não disciplinou ou não, a gente não tem as razões, né? Mas o que foi nos passado é que só fecha o teu. Que para executar um edital de patrocínio era necessário, então, a política de patrocínio estar aprovada. A política de patrocínio, ela é um marco, né, anterior ao edital. Sem a política que regulamenta como deve ser, ele não executaria. Então, se o CONFEA, a gente pode até questionar essa questão, mas nós não temos nós não tivemos esse impedimento, porque nós realizamos a política de patrocínio e foi aprovada aí pelo plenário. Não sei se isso contempla a tua dúvida, Dauber, mas
Posso enviar também para a assessoria jurídica, para Maria Fernanda. Bom, continuando, o Everton Kerber Ferreira colocou: o item 5.7 trata da contratação de prestadores de serviços pela Lei 8666/de 93. No que couber, poderia esclarecer? Vamos ao edital. Cinco ponto 5.7. Não, aqui a questão legal, que ela deve seguir os mesmos ritos, né? Então, a questão de, por exemplo, dar um exemplo do chamamento público. Se ela é uma empresa que oferece serviços, ela deve fornecer uma nota fiscal. Se ela é uma empresa que oferece produtos, ela pode emitir uma DANF, né? A questão de regramento da lei, ela é básica, é aquela empresa, né, digamos assim, eu estou colocando no edital que a entidade que está solicitando patrocínio, ela está ciente que ela vai contratar uma empresa que segue os ritos que estão na lei, né, de contratação, porque ele não deixa de ser uma contratação para uma questão pública, né, porque é uma verba pública. Então, só por isso. Dando continuidade, mais uma do engenheiro Humberto Dauber. O artigo 31 da Lei 13.019 já contemplava a não exigência do chamamento público, quando somente um tipo de entidade pode participar. No grupo 2, pode ser instituição de ensino? Aí o engenheiro Léo respondeu que neste momento não, né? O recurso é destinado somente às entidades. O engenheiro Dauber agradece pela resposta, e o Rodrigo, eu não estou vendo todo o sobrenome aqui, comenta: mas a instituição de ensino, se enquadrar na descrição do grupo 2, pessoa jurídica sem fins lucrativos, no caso, não se enquadraria? Aproveitando para contribuir na resposta, nesse caso, vale a política de patrocínio que foi aprovada em plenária, como já foi citado anteriormente, e a política de patrocínio determina que esse recurso de R$1.100.000 é específico para entidades. Então, nesse caso, o nosso entendimento é que não se aplica, nesse primeiro momento, para instituições de ensino. Engenheiro Humberto Dauber: na prova de regularidade, como as entidades devem renovar seus registros no sistema todo ano? Não poderia simplificar esse processo usando os documentos que já estão em poder do CREA? O engenheiro Ayrton Monteiro, ele complementa e diz que foi muito bem colocado. Se a documentação já foi enviada para o CREA, não tem por que duplicar as informações. Comenta que seria mais burocracia. Nesse caso, até as meninas podem me auxiliar também, mas o que a Sim, gente Léo, está tentando vai... sempre é simplificar. A gente entende, e eu particularmente como presidente de entidade também, que já participa do chamamento público, concordo, mas a gente está tentando criar mecanismos para simplificar isso. Então, por os processos serem uma concorrência por recurso público, exigem alguns ritos legais desse envio de documentações. O edital de patrocínio ele já tem um número menor de documentações em relação ao chamamento público, mas ainda tem muitas, concordo. Mas também a gente está, através do portal das entidades, já mencionado anteriormente, buscando simplificar esse caminho. Então, antes eu estava olhando mais ou menos o chat, eu vi que alguém depois colocou ali uma pergunta sobre quem já enviou toda a documentação de registro pode usar as mesmas documentações. Sim, pode utilizar todos os documentos que já foram encaminhados, todas essas certidões que já foram encaminhadas, elas vão estar lá no portal das entidades e as entidades podem enviar elas mesmas, só que precisarão a própria entidade enviar por e-mail junto com a sua proposta do plano
de trabalho do patrocínio. Isso E em virtude de observar ser a uma data também, exigência né, legal. Léo? É, Observar a data de validade das certidões, Isso, porque algumas a data é 30 dias, né? sempre revisando se a certidão estará dentro da validade, né? Se ela estiver dentro da validade, pode ser encaminhada a mesma que já foi enviada. Sim, não, é bem colocado essa questão, Léo, porque o nosso trabalho aqui é justamente informar para a entidade a documentação que está no portal, aquela que está vigente ou não. Nós vamos fazer isso e informar todas as entidades registradas, as quais a gente tem o processo da revisão anual de registro. A documentação tem que estar em dia, então muitas certidões podem estar vencidas, mas quando enviadas ao CREA estavam ok, né? Nós temos a certidão de FGTS, ela vence em 30 dias. Então, a emissão dela antes do dia 3 de fevereiro, ela é desnecessária, sabe? Então, a gente precisa atentar que algumas certidões vencem antes, algumas vencem com 90 dias, outras com 180 dias. Essas a gente pode aproveitar tranquilamente. E a gente vai fazer esse levantamento e informar cada entidade registrada, enviar por e-mail da entidade e do presidente essa documentação, a que está ok e aquela que precisa ser revisada dentro do portal. Everton Kerber Ferreira. Pode apresentar as mesmas certidões utilizadas aí? Eu acho que repetiu aí o que a gente já estava abordando, né? O engenheiro Humberto Dauber também fala: o CREA pode fornecer uma certidão de regularidade de documentos, evitando essas duplicidades de informação? Eu não entendi essa pergunta, eu acho que ela não cabe nesse caso, porque o solicitante está solicitando ao CREA o patrocínio, então como que o CREA vai emitir uma certidão? Não, não entendi essa questão de certidão de regularidade. Não sei, Dalber, se... Não sei se o engenheiro Dauber quer se manifestar, mas eu entendi o que ele quis dizer. Seria como se o CREA assumisse a responsabilidade e emitisse essa certidão pelo fato da entidade já ter apresentado a documentação dentro do prazo da renovação de registro. A gente pode até levar essa consulta para a gestão e para o jurídico, mas a gente já pleiteou diversas formas de simplificar esse caminho e realmente acredito que o caminho mais simples é o que a gente está tentando construir através do portal das entidades e através desse assessoramento contínuo das meninas. Ó, o Dauber está complementando ali que o Confé tem essa certidão. Então, de repente, Miriam, vamos tentar fazer esse encaminhamento de verificar essa Não é, possibilidade. desculpa, Léo, não é a mesma, Dalber. O Confea solicita à entidade uma certidão junto ao regional de que ela está regular no regional. Aqui nós não temos a exigência da certidão de regularidade. Nós cobramos a documentação como o Confea cobra também. O Confea cobra essa documentação que nós apresentamos, mais a certidão de regularidade perante ao CREA. E nós aqui, qual é a análise importante até tocar nesse assunto? Qual análise que nos coloca como um alerta ou uma questão que impediria isso? Está nos impedimentos ali, depois eu falo o capítulo do edital. Se a entidade está adimplente com o CREA, tá? A certidão de regularidade é se ela não está devendo, se não tem algum processo judicial, do chamamento público, judicial, se tem alguma questão na justiça, se ela está positiva perante o CREA nesse sentido, tá? Só posso fazer Luciano... uma pergunta, Juliana? Engenheiro Vulmar, só vamos terminar as que estão no chat. Se o senhor quiser registrar a sua também. Sobre essa questão da documentação. Só uma pergunta, é um esclarecimento que eu preciso. Se os documentos que estão sendo solicitados para encaminhar o processo são semelhantes ou cópias dos documentos que foram apresentados para o registro, a minha pergunta: essa documentação está digitalizada, está no sistema,
ou ainda está no sistema tradicional? Se estivesse tudo digitalizado dentro do... É muito fácil, consulta o que está atualizado, só atualizar, porque esses dados, essa documentação é necessária para fazer o convênio. Ele pergunta se a documentação das entidades, elas fazem parte de um arquivo digitalizado, completo. Oi, Engenheiro Vilmar, quanto a essa questão, nós já fizemos uma consulta ao jurídico, que o doutor Alexandre nos respondeu há uns anos atrás, e o que ele nos disse é que, assim, ó, que cada documento é parte integrante de um processo. Aquele documento que for integrar o processo da revisão de registro, ele é do processo da revisão de registro. Eu não posso simplesmente tirar ele de lá e transportar ele para outro processo, porque ele seria uma cópia, deixaria de ser daquele processo. Então, o próprio CREA, ele não tem como fazer isso por livre iniciativa. Agora, o que as entidades podem fazer, e é essa uma tecla que a presidente fica batendo seguidamente, é que o portal está ali para guardar os documentos para as entidades. Então, as entidades elas têm esse recurso de só ter o login e a senha, acessar o portal e pegar os documentos e ver se esses documentos estão vencidos ou não. Então, essa seria a facilidade e a contribuição do CREA para facilitar a vida das entidades de classe. Mas quanto a retirar um documento de um processo para o outro, o CREA, isso já tem respondido pelo doutor Alexandre, que não é possível, mesmo que a gente tenha arquivos aqui dentro do CREA. Só um detalhe, é que essa decisão do doutor Alexandre é numa época que era documento individual. Não, é já agora a partir do SEI. É já daqui do SEI. É do SEI, Engenheiro Vilmar. Do CREA, uma cópia legal, autenticada. Bom, mas fica a minha dúvida. Vamos dar continuidade ali, obedecendo o chat, pessoal, até para não passar do nosso horário. É isso mesmo, Du, perfeito. Para ser Só vou fazer uma proveitoso, breve né? manifestação sobre esse assunto, como ele é um assunto que dá realmente uma demanda considerável para as entidades, é um assunto que gera essa repercussão. Nós vamos buscar novamente esse encaminhamento, tá? Para que a gente tenha essa confirmação da maneira adequada e damos os retornos para os colegas. O portal é um avanço. Então, vamos continuar. Exatamente. A gente tem que aproveitar ele e nós vamos fazer a nossa parte de informar a documentação vigente e aquela que está vencida precisa atualizar. Então, o engenheiro Luciano Granda, ele pergunta se é possível inscrever mais de um projeto. Sim, né, Miriam? Pode, mas vai ser primeiro os prioritários e depois, né, os... O primeiro, primário, secundário e terciário, né? Nós temos a possibilidade de inscrever 3 projetos em qualquer uma das modalidades. Nós havíamos mencionado isso que o Léo comentou, da possibilidade do orçamento ser todo preenchido, e por isso a gente criou esse ranking. Então, a análise vai ser classificada primeiro os prioritários, os secundários e terciários. Se o orçamento passar, aqueles que obtiverem no ranking a menor nota, né, de cada cota, lembrando que na cota A nós temos 3, depois 25 e 30, nós vamos partir por eliminação, se alcançarmos essa máxima, né, de projetos aí solicitados. Vejam bem, pessoal, essa informação é bem legal e por isso me traz uma lembrança que eu quero reiterar com vocês. Nós buscamos criar a oportunidade de se inscrever 3 projetos por entidade de classe. 3 projetos por entidade de classe. Isso é, como eu já disse, nós queremos que as 58 habilitem um projeto e todas tenham recurso. Mas, como a gente sabe que isso é um desafio, nós possibilitamos 3 projetos por entidade para que a gente faça o nosso tema de casa e também cumpra a provocação, no bom sentido,
que o anterior diretor, primeiro diretor financeiro, Fernando Carvalho, nos fez lá no ESEC, de que para pleitearmos mais recursos, mais do que 1.100.000 por ano para as entidades de classe, a gente precisa que as entidades captem todo 1.100.000. No nosso último chamamento público, de 1.100.000 disponibilizado, foram aportados cerca de 890.000. Então, sobrou cerca de 210. A gente quer bater o nosso objetivo de conseguir disponibilizar 1.100.000 na sua integralidade, para que aí a gente possa pleitear também o aumento desse recurso para as entidades. O engenheiro Joel Fishman, existe um número mínimo de dias para os eventos dos diversos valores? A exigência de não ter conselheiro na diretoria da entidade torna muito difícil a nossa habilitação. Como no Confea não tivemos essa exigência, achei que no modo patrocínio não teríamos esse problema. Joel, ele é uma questão diferente, porque no Confea, as entidades regionais, elas não estão representadas, né? Nós temos a conselheira federal representando o Rio Grande do Sul. Então, realmente, nós não temos esse impedimento. Mas a resolução não foi mudada ainda, então o patrocínio ainda é uma parceria, ele é um tipo de parceria. Nós perguntamos, questionamos a questão jurídica aqui interna, e por enquanto nós temos que manter, né? Até ter outro entendimento. Uma coisa que a gente sugeriu durante reunião com os coordenadores é que a gente faça como o CREA Santa Catarina fez, em vez da gente querer a decisão deles para nós, que a gente questione o Confea e que tenha a nossa decisão. Assim, em cima da decisão que eles analisarem a questão do Rio Grande do Sul, do patrocínio Rio Grande do Sul, que a gente tenha ou não a participação dessas entidades com diretoria e como conselheiro também. Joel, o que A eu posso te pergunta dizer sobre meio-dia, o horário mínimo é meio turno. O que eu posso te dizer, Joel, sobre essa questão do conselheiro, membro da diretoria, é que eu estou em cima disso aí também. A gente quer tirar isso, tá? Mas a gente precisa passar pelos ritos legais para que a gente tenha segurança no nosso processo do edital de patrocínio, né? Então, a gente está em cima disso para tentar, da maneira adequada, viabilizar essa retirada dessa situação. O engenheiro Roberto Dias. A cota do patrocínio cobre 80% dos custos dos projetos. Os outros 20% saem de outro patrocínio ou da entidade? Sobre o pagamento das cotas após a realização, vai ser explicado mais adiante ou poderia ser detalhado agora? Obrigado, Roberto, pela tua pergunta. Sim, o patrocínio do Confea, ele se limita a 80%, né? 20% a entidade precisa realizar de outras formas, mas na sua comprovação de prestação de contas é só apenas 80%. Ele não precisa comprovar que ele gastou 100% através da entidade, através das suas anuidades, não é isso. Ele só precisa comprovar ao CREA aquilo que ele solicitou ao CREA. E sobre a questão do pagamento das cotas, como a gente está introduzindo o assunto, a gente vai fazer uma outra sequência para abordar a questão do pagamento e as demais etapas. Aqui nós queremos priorizar como achar o edital, como preenchê-lo, como solicitar, como enviar uma proposta, né? E aí o pagamento é uma segunda etapa. Senão a gente fica com muita informação e esses detalhezinhos são importantes aqui para a inscrição do projeto, tá? Mas obrigado pela lembrança, a gente vai fazer mais eventos e vai continuar o assunto do edital, que ele é extenso, precisa ser abordado mais vezes. Engenheiro Humberto Dauber. A diretoria da entidade é somente a executiva, presidente, vice, secretário e tesoureiro? Vai depender do teu estatuto, tá? O que o teu estatuto versar sobre o que for a tua diretoria da tua entidade é aqueles membros ali que precisam não estar como conselheiros. No caso da minha entidade, a SEASC, aqui de Santa Cruz do Sul,
nós temos 8 cargos de diretoria previstos no estatuto. Então, essas 8 pessoas não podem estar como conselheiro. A minha diretoria hoje ela tem 16 membros, 8 não estão no estatuto. São membros auxiliares que compõem a diretoria, então esses 8 não tem problema. Mas os que estão no estatuto de cada entidade que deve ter esse cuidado. A engenheira Sabrina pergunta se precisa abrir uma conta só para o patrocínio ou pode ser usada uma da entidade? Pode ser usado da entidade. Não precisa mais, aleluia, irmãos. Exatamente, ele não está regrado na 13.019, que exigia a abertura da conta exclusiva, tá, para o chamamento público, então ele não precisa ser aberto uma conta para cada processo, para cada projeto. O engenheiro Nirley, ele pergunta, caso tenha conselheiro na diretoria, o que pode ser feito? Pode pedir licença da diretoria? Isso mesmo, Nirley, tem que pedir afastamento de uma das funções, ou afastamento de membro da diretoria, ou afastamento como conselheiro, tá? Eu passei por essa situação, inclusive no último edital de chamamento público, eu precisei pedir licença do meu cargo de conselheiro da minha entidade, porque eu não podia deixar a presidência da minha entidade de classe, e a gente precisava do recurso, então eu abri mão do meu cargo de conselheiro para a gente poder se habilitar no chamamento. Aqui no chat encerramos, então, os questionamentos. E agora a gente vai encerrando já esse nosso primeiro encontro aí do CEDER 2023, no mês de janeiro, iniciando com o pé direito. E agora eu passo a palavra para o engenheiro Léo, coordenador estadual do CEDER, para fazer esse encerramento. E já antecipadamente, da minha parte, da Miriam, a gente já agradece a participação de todos. Depois a Miriam também vai falar um pouco. Gente, então assim, ó, um lembrete, um aviso muito importante, tá? 7 de março, guardem essa data, tá? Em primeira mão eu tô avisando vocês que estão aqui presentes. No dia 7 de março nós teremos uma reunião, tá? Uma reunião no formato híbrido, muito provavelmente, podendo ser presencial ou à distância, onde uma das pautas será uma capacitação sobre também esse nosso assunto de projetos, tá? Esse é mais uma das ações que eu e o Alex estamos constantemente buscando, como eu disse lá no início, essa aproximação das entidades com o nosso conselho, a gente ter e oportunizar mais momentos de capacitação das nossas entidades, tá? Então, todos que puderem já reservem essa data, no dia 7 de março, nós teremos uma reunião com também esse assunto de capacitação, onde a gente espera ter a participação de todas as nossas 58 entidades de classe registradas que pertencem a esse grupo 1 do nosso edital, tá? Mais uma vez eu agradeço muito pela participação de todos vocês, realmente ficamos muito contentes com o nosso excelente quórum na noite de hoje, tá? E desejo a todos uma excelente noite e que a gente tenha aí mais muitos momentos de troca, muitos momentos de trabalho em conjunto em prol das nossas entidades de classe. Léo, desculpa te atrapalhar, mas só para informar, a presidente Nancy, ela se faz presente, ela também gostaria de se despedir do pessoal. Perfeito, perfeito. Fique à vontade sempre, a presidente Nancy, o Alex também imagino que vai querer aí. Passo a palavra para a presidente, se ela está disponível no momento. Vai lá, presidente. Parabéns, Léo. Ok, obrigada aí, Léo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok. Que bom que eu acompanhei aqui a interlocução ali de vocês aí da coordenação. É bacana ali a Ju aí à frente fez uma boa mediação, viu, Ju? Bacana a participação aí do Vulmar, do Humberto, do Joel. Eu acompanhei aqui o chat, o Grando também. Muitas perguntas ali pertinentes, né? É isso aí. É o que eu falei no início, né? A gente está crescendo juntos, né? A gente vai aprendendo junto também.
E o que a gente puder alterar e melhorar sem fragilizar todo o que a gente está trazendo aí do modelo aí de patrocínio, a gente vai fazer, pessoal, pode ter certeza. A gente avançou, continuamos ainda com o chamamento, né? Ainda bem que na fala do Léo ele já chamou aí para essa capacitação do dia 7, e a gente vai manter sempre o chamamento nas capacitações, porque ainda as entidades de classe estão prestando contas e tem chamamento em aberto. Então, é interessante que a gente continue olhando para o chamamento, mas já deixando ele cada vez mais de lado e melhorando também aí o patrocínio que veio para ficar e terminar um pouco e diminuir a questão da burocracia, não a burocracia boa, como a Russo falou no início aí, a burocracia que a gente não quer. A gente tem que facilitar o repasse dos recursos para as entidades de classe e cada vez com a participação de vocês vai ser melhor. Agradeço aí a todos que ficaram até agora e os meninos aí estão mandando super bem, o Alex, o Léo, aí na gerência da Miriam, e o pessoal está aí para ajudar. É um abraço e que a gente se encontre, quem sabe, aí na próxima vez vai ser no presencial, quem não puder participar no presencial híbrido, mas é interessante essa participação presencial, quem puder aí no dia 7, né, Léo? É isso aí, presidente. Isso aí, a gente agradece, aproveitando que a presidente está presente, agradece mais uma vez a ela também por oportunizar que a gente esteja aí tocando esses nossos eventos aí em prol das nossas entidades. Léo, só para registro, é Ari, sou tesoureiro da AEA do Vale dos Sinos, aqui de São Leopoldo. Eu vi, só para registro aí, o Germano não pôde participar, mas eu, como tesoureiro, então, estou participando da reunião. Perfeito, Ari. Obrigado pelo teu registro. Quer dar uma palavrinha aí, Alex? Só para encerrar, né, primeiro parabenizar todos, né, que participaram aqui. Acho que é um tema que a gente tem trabalhado muito, né, Léo, junto com a presidência, com a diretoria, para fomentar cada vez mais o acesso, né, das entidades de classes a recursos, né, seja do CREA, seja do CONFIA, seja da Multa, enfim, a gente está muito empenhado para fazer com que as entidades cada vez mais consigam, né, atrair recursos para os seus projetos, né, e atrair novos associados, enfim, divulgar suas atividades, né. Então, parabenizar todos. Adivinha? Né, Ganhei mais bebida. Opa, vamos comemorar então, presidente. Agora fechou, tá. Para encerrar, né, quero parabenizar a presidente, né, no Dia dos Engenheiros Ambientais hoje, a todos os outros colegas também, né, que são engenheiros ambientais, uma profissão aí extremamente importante, né, no nosso dia a dia. E fazer um último reforço, né, já comuniquem as suas entidades, né, que nós teremos então essa capacitação em março sobre o edital, né, de patrocínio, chamamento público, tá? Extremamente importante a participação das entidades, lá a gente vai trabalhar em conjunto, né? Para que a gente tenha aí, nem o Léo comentou, que a gente consiga trazer todo esse recurso que está disponível para as entidades, né? Então, a gente só vai conseguir pedir mais, né, lá para o presidente, assim que a gente bater esse teto aí, né? Então, fica aí o desafio, né, para as entidades também, e podem contar conosco, aí a gente está sempre à disposição de vocês, e o NAEC também, tá bom? A princípio, uma boa noite a todos e um bom restante de semana aí. Tchau, pessoal. Obrigada aí pela atenção. Boa noite. Mais dúvidas? Boa noite, forte abraço a todos. Por e-mail. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Até mais, tchau. gente. Até mais. Até a próxima. Abraços. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, pessoal. Querido, Boa noite, pessoal. Oi, Segurança a todos. Boa noite, pessoal.